Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho. E deixe o seu like ou seu joinha. Essa contribuição é muito importante para o nosso canal. No vídeo de hoje eu trago algumas informações importantes, pessoal. A Caixa Econômica libera o lucro do FGTS. Vou tirar todas as dúvidas sobre esse tema. Vou falar também sobre o calendário completo do auxílio emergencial e do saque aniversário. Interaja conosco e mencione qual assunto vocês gostariam que o canal abordasse. Será um grande prazer interagir com vocês. Eu peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para você ficar informado sobre todos esses assuntos. E não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like e compartilhar para chegar ao maior número de pessoas essas informações. Vamos lá? Caixa libera na conta R$ 436. Confira quanto e como sacar. Lucro do FGTS. Quem recebe, qual o valor e quanto vai cair na conta. A Caixa Econômica Federal informou que finalizou o processamento da distribuição de 8,1 bilhões do lucro líquido de 2020 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS. Os créditos foram realizados para todos os trabalhadores participantes do fundo, que contavam com saldo em 31/12/2020, informou o banco em nota, acrescentando que os depósitos foram feitos com mais de uma semana de antecedência do prazo regulamentar. O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, aprovou no dia 17 o repasse de 8,12 bilhões para os mais de 191 milhões de contas do FGTS, ativas e inativas. O valor representou 96% do lucro registrado pelo fundo em 2020. E o recebimento de parte do lucro do FGTS pelos trabalhadores não muda as regras para saque dos valores. As retiradas só podem ser feitas nas condições fixadas em lei, como demissão, aposentadoria, saque aniversário, compra da casa própria, entre outras modalidades de saque. Quanto cada trabalhador irá receber? O repasse de 8,12 bilhões será distribuído de forma proporcional ao saldo das contas vinculadas no dia 31/12/2020. Quanto maior o saldo, maior o lucro recebido. Os valores serão creditados proporcionalmente ao saldo existente nas contas vinculadas do FGTS no dia 31/12/2020 e passarão a compor o saldo do trabalhador. O índice a ser aplicado sobre o saldo nas contas em 31/12/2020 será de 0,01863517 ou de 1,86%. Na prática, o trabalhador terá depositado em conta no fundo de R$ 1,86 para cada R$ 100 que ele tinha de saldo no dia 31/12/2020, informou a Caixa. E para saber quando será pago, o trabalhador deve multiplicar o valor que constava no saldo das contas no último dia de dezembro de 2020 por 0,06363517. Confira algumas simulações. Saldo de R$ 1.000, lucro de R$ 18,64. Saldo de R$ 2.000, lucro de R$ 37,27. Saldo de R$ 3.000, lucro de R$ 55,91. Saldo de R$ 5.000, lucro de R$ 93,18. E aí sucessivamente. E como fica o rendimento? Por lei, o FGTS tem rendimento de 3% ao ano. Todo dia 10, as contas do FGTS recebem atualização monetária mensal. E de acordo com o governo,
Com a aprovação da distribuição de 96% dos lucros, o FGTS terá um rendimento de 4,92% em 2020, contra uma variação de 4,52% da inflação medida pelo IPCA no ano passado. O rendimento do FGTS também ficará acima da poupança, que recebeu 2,11% no ano passado e encerrou 2020 com um retorno real negativo, descontada a inflação de 2,30%. E o rendimento total do FGTS de 2020 será semelhante ao do ano anterior. Em 2019, considerando o adicional da distribuição de lucros paga, o rendimento foi de 4,90%. E os trabalhadores recebem desde 2017 parte dos lucros do Fundo de Garantia, que resulta dos juros cobrados de empréstimos a projetos de infraestrutura, saneamento e crédito de casa própria. A distribuição melhora o rendimento dos recursos depositados no fundo. E como consultar o saldo? Os trabalhadores podem consultar o saldo do FGTS e o valor do crédito no extrato de sua conta vinculada das seguintes formas: por meio do aplicativo, do FGTS, no site da Caixa, que é fgts.caixa.gov.br, na Internet Banking Caixa para os clientes do banco. E a Caixa disponibiliza ainda os seguintes telefones de contato, que é o 3004 1104 nas capitais e regiões metropolitanas, ou o 0800 726 0104 em demais regiões. E como fica para quem sacou o FGTS? Embora seja pago em agosto de 2021, o rendimento é referente a 2020. Assim, os depósitos serão feitos considerando o valor nas contas de 31/12 de 2020. E quem sacou depois disso, por ter sido demitido ou para a compra da casa própria, por exemplo, não perde o rendimento. Já quem fez saque antes da virada do ano vai receber só ou proporcionalmente ao dinheiro que tinha na conta no último dia do ano passado. Quando o saque é permitido, na demissão sem justa causa, no término do contrato por prazo determinado, na rescisão do contrato por extinção total da empresa, supressão da parte de suas atividades, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, falecimento do empregador individual, empregador doméstico ou decretação de nulidade do contrato de trabalho. Na rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior, na rescisão por acordo entre o trabalhador e a empresa, e nesse caso ele também tem direito de sacar 80% do saldo de conta do FGTS. Na aposentadoria, e no caso de necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre natural causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a área da residência do trabalhador, quando a situação de emergência ou estado de calamidade pública for assim reconhecido e por meio de portaria do governo federal. Na suspensão do trabalho avulso por prazo igual ou superior a 90 dias, no falecimento do trabalhador, quando o titular da conta vinculada tiver idade igual ou superior a 70 anos, quando o trabalhador ou seu dependente for portador do vírus HIV, e quando o trabalhador ou seu dependente estiver com câncer, e quando o trabalhador ou seu dependente estiver em estágio terminal em razão de doença grave. Essas são algumas condições, para saque. E quando o trabalhador permanece por 3 anos ininterruptos fora do regime do FGTS, sem emprego, com carteira assinada, com afastamento a partir de 14/7/1990, podendo o saque, neste caso, ter efetuado a partir do mês de aniversário do titular da conta. Quando a conta vinculada permanecer por 3 anos ininterruptos,
sem crédito de depósitos, e o afastamento do trabalhador tem ocorrido em 13 de setembro de 1990. Para aquisição da casa própria, liquidação ou amortização da dívida ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional concedidos no âmbito da SFH. E neste caso, é preciso ter 3 anos sob o regime do FGTS e não ser titular de outro financiamento no âmbito do SFH, não ser proprietário de outro imóvel. E na amortização, liquidação do saldo devedor e pagamento de parte das prestações adquiridas em sistemas imobiliários de consórcio. E quem adere ao saque aniversário pode retirar uma parte do saldo em até 2 meses após o mês de aniversário, mas perde o direito à retirada do saldo total de sua conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa, o chamado saque-rescisão. E qual a regra da distribuição dos lucros? Não é a primeira vez que o Conselho Curador distribui o rendimento do FGTS aos trabalhadores. A distribuição dos lucros é feita anualmente desde 2017, se somando ao rendimento padrão de 3% do ano. A distribuição de parte dos lucros do Fundo de Garantia é creditada sobre o saldo existente no dia 31/12 de todas as contas ativas e inativas e é pago até 31 de agosto no ano seguinte. No ano passado, foram repassados 7,5 bilhões aos trabalhadores, valor equivalente a 66,2% do lucro do FGTS em 2019, o que aumentou o rendimento anual para 4,90% em 2019. Cada trabalhador teve depositado em sua conta no fundo R$1,84 para cada R$100 que ele tinha disponível no dia 31/12 de 2019. Em 2017 e 2018, a distribuição dos lucros fez com que a rentabilidade do FGTS ficasse acima da inflação, mas abaixo dos ganhos da caderneta de poupança. Em 2018, o percentual de distribuição de resultados do FGTS estava fixado em 50% do lucro líquido do exercício anterior. Em 2019, o percentual chegou a ser elevado para 100%. Entretanto, o presidente Jair Bolsonaro vetou a mudança e retirou o limite percentual de até 50%, que agora é decidido a cada ano pelo Conselho Curador do FGTS. E quem tem direito ao FGTS? Quem tem direito ao FGTS? Trabalhadores registrados pela CLT, trabalhadores rurais, empregados domésticos, temporários, avulsos, safreiros, que são operários rurais que trabalham apenas no período de colheita, e atletas profissionais. E o fundo foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Assim, o trabalhador pode ter mais de uma conta do FGTS, incluindo a do emprego atual e dos anteriores. O FGTS não é descontado do salário, pois é uma obrigação do empregador. O valor é pago sobre salários, abonos adicionais, gorjetas, aviso prévio, comissões e 13º salário, e é uma espécie de poupança forçada que o empregador faz para o trabalhador. Até o dia 7 de cada mês, seus empregadores devem depositar em contas abertas da Caixa Econômica Federal, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. Quando a data não cair em dia útil, o recolhimento deve ser antecipado para o dia último imediatamente anterior. Se o empregador depositar após o vencimento, o valor deve receber juros e correção monetária.
E para os contratos de trabalho de aprendizagem, o percentual é reduzido para 2%. No caso do trabalhador doméstico, o recolhimento é correspondente a 11,2%, sendo 8% a título de depósito mensal e é 3,2% a título de antecipação do recolhimento rescisório. Vamos para o próximo tema, pessoal. Vamos falar sobre o saque aniversário. Entenda o saque aniversário do FGTS. Trabalhador pode aderir à modalidade de saques anuais das contas ativas e inativas do FGTS. Veja como funciona o limite de saques. A Caixa Econômica Federal liberou a adesão do saque aniversário do Fundo de Garantia do Trabalhador, cujas retiradas começam somente em abril do ano que vem. O saque aniversário não tem relação com o saque imediato de até R$ 500, cujo calendário já começou e vai até 31 de março de 2020. Entenda as diferenças entre o saque imediato e o saque aniversário. O trabalhador que opta por saque aniversário continuará a ter direito à multa de 40% do saldo do fundo em caso de demissão, mas perderá o direito ao saque rescisão, isto é, não poderá retirar o saldo total de sua conta do FGTS ao ser demitido. Veja o calendário completo do saque aniversário, pessoal, de janeiro a dezembro e suas datas correspondentes. Essas informações foram fornecidas pela Caixa Econômica Federal. Confira a data do seu aniversário e o período correspondente. Observe. E o que é o saque aniversário? O saque aniversário permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS anualmente no mês do aniversário do trabalhador e 2 meses seguintes. No entanto, se o trabalhador optar por esse saque, perderá o direito à retirada do saldo total de sua conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa, ou chamado saque rescisão. E o saque aniversário vale tanto para contas ativas quanto inativas? Sim! O valor do saque será um percentual do saldo de todas as contas do trabalhador. E para contas com até R$ 500 será liberado 50% do saldo percentual que vai ser reduzindo quando maior for o valor em conta. E para as contas com mais de R$ 500, os saques serão acrescidos de uma parcela fixa. Veja mais detalhes. E a adesão ao saque aniversário é obrigatória? Não. O trabalhador que não optar pela adesão ao saque continua com os valores depositados na conta do FGTS, ganhando rentabilidade. No ano passado, por exemplo, as contas do FGTS renderam 6,18%, com juros fixos de 3% ao ano, mais TR e a distribuição de 100% do lucro líquido do fundo, que é 12,2 bilhões, pagos em agosto deste ano sobre o saldo de dezembro de 2018. A adesão ou saque aniversário é automática ou preciso autorizar? A adesão ao saque aniversário não é automática. O trabalhador que decidir fazer os saques anuais deve entrar no site da Caixa para fazer a opção. No aplicativo do FGTS, está disponível tanto para aparelhos com o sistema Android quanto aqueles com iOS e pelo site da Caixa na internet. Sou correntista da Caixa, preciso avisar o banco que quero aderir ao saque aniversário? Sim! A regra é igual tanto para quem tem conta como para quem não tem conta na Caixa. E é preciso entrar nos sistemas do banco para fazer a opção. Se eu não fizer nada, o dinheiro fica onde está? Sim.
Quem não fizer adesão ao saque aniversário terá o dinheiro mantido no fundo de garantia e poderá retirar o dinheiro dentro das hipóteses previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e morte do titular. E se eu arrepender, posso desistir da adesão? Em caso de arrependimento, o trabalhador poderá retomar o saque-rescisão a qualquer momento, mas a migração só ocorrerá 2 anos após a data da adesão ao saque-aniversário. Assim, ele terá o direito aos valores depositados na conta do FGTS e a partir do período de carência da migração, do 25º mês em diante. E se o trabalhador optar pelo saque aniversário, ainda poderá usar o dinheiro do FGTS para financiar a casa própria? Sim, a utilização do saldo do FGTS para a compra de moradia própria não foi alterada pelas novas regras. E se o trabalhador decidir pela adesão ao saque aniversário, poderá sacar o dinheiro todo do FGTS quando for demitido do emprego? Não. O trabalhador não poderá sacar o valor do total do FGTS nos seguintes casos: demissão sem justa causa, rescisão por culpa ou recíproca ou força maior, rescisão em comum acordo entre o trabalhador e o empregado, extinção do contrato de trabalho a termo de temporário, falecimento do empregador individual, falência da empresa ou nulidade do contrato, suspensão do contrato do trabalho avulso. Caso o trabalhador opte pelo saque aniversário e seja demitido sem justa causa, terá direito à multa rescisória de 40%? Sim, o trabalhador demitido sem justa causa tem direito ao depósito do valor da multa rescisória do FGTS e poderá sacá-lo ao ser demitido. Posso continuar sacando anualmente se eu for demitido? Sim. O valor total do FGTS após a rescisão do contrato não poderá ser sacado, mas o trabalhador poderá continuar fazendo as retiradas anuais permitidas dentro da proporção estabelecida pelo saque aniversário. E caso o trabalhador possua mais de uma conta do FGTS, poderá optar por modalidades de saque distintas em cada uma delas. Não. O trabalhador estará sujeito a somente uma das sistemáticas de saque, saque-rescisão ou saque-aniversário. Uma vez escolhida, todas as contas do trabalhador estarão sujeitas à mesma sistemática. E como serão os saques? O trabalhador deverá escolher a data em que deseja que o valor seja disponibilizado do 1º ao 10º dia do mês de seu aniversário. E a diferença é que, ao optar pelo 10º dia, a base de cálculo do valor a receber será acrescida de juros e atualização monetária do mês de saque. Além disso, no momento da adesão, ela poderá escolher se quer receber pelos canais de pagamento da Caixa ou ter o crédito da conta de outra instituição financeira. Tela para fazer adesão, ao saque do FGTS, pessoal. Até quando eu posso retirar o dinheiro? Os valores ficarão disponíveis para saque por um período de 3 meses a contar da data da liberação. E no caso de um trabalhador que faz aniversário em dia 10 de março, por exemplo, em 2020, ele poderá sacar esse dinheiro a partir do dia 1º de maio até 31 de julho. E a partir de 2021, o trabalhador poderá retirar somente no mês de aniversário, ou seja, no dia 1º ao dia 31 de março. Caso o trabalhador não saque esse recurso, ele volta automaticamente para a conta do FGTS. E qual o valor que poderei sacar no saque aniversário? O valor do saque anual será um percentual do saldo da conta do trabalhador. Para contas com até 500, será liberado 50% do saldo. Percentual que vai ser reduzindo quanto maior for o valor em conta.
E para as contas com mais de R$ 500, os saques serão acrescidos de uma parcela fixa. Portanto, os cotistas com saldo menor poderão sacar anualmente percentuais maiores. E como eu faço para ver o valor que terei direito em caso de adesão ao saque? A Caixa disponibilizou os seguintes canais para que o trabalhador consiga saber o valor que terá direito de acordo com os valores em que ele tem seu fundo de garantia. Pelo aplicativo, né? O aplicativo da Caixa está disponível tanto para aparelhos com o sistema Android quanto aqueles com iOS e o site da Caixa. Se eu aderir ao saque de R$ 500, serei obrigado a aderir ao saque aniversário? Não. O recebimento do saque imediato de R$ 500 não gera adesão ao saque aniversário. Cada modalidade tem sua sistemática. O próximo tema, pessoal, é o pagamento da sexta parcela do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro, né, e o ministro da Cidadania, João Roma, e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, apresentaram o cronograma de transferência de saque até outubro, nas parcelas anteriores do auxílio emergencial 2021. E o programa de transferências de saques acabou sendo antecipado no decorrer do processo. Desta vez, o calendário apresentado é definitivo. As 4 primeiras parcelas tínhamos um tempo hábil muito curto, mas mesmo assim, com o empenho de todos, conseguimos fazer a antecipação. Já no caso atual, conseguimos prazo maior de planejamento. Não haverá necessidade de antecipação, porque o calendário já está bem consolidado, explicou João Roma. As transferências da sexta parcela vão de dia 21 de setembro a 3 de outubro. Enquanto os saques serão realizados do dia 4 ao dia 19 de outubro. Já os pagamentos da sétima parcela vai do dia 20 ao dia 31 de outubro, com saques no período do dia 1º ao dia 19 de novembro. Os integrantes do Bolsa Família receberão auxílio conforme o calendário habitual do programa. Eles terão a quinta parcela ainda mais cedo que os demais públicos. Veja o calendário da sexta parcela com todos os detalhes, pessoal. Gostaram das informações, pessoal? Então se prepare, porque nós teremos muito mais informações para compartilhar com vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado e até lá.